Então, essa é a aula 7 de climatologia ecológica, que a gente vai ver os temas precipitação e nuvens. Então, o que é a chuva, né? A chuva, ela é a forma pelo qual a água retorna para a superfície terrestre após passar por outros processos, né, que compõem o ciclo hidrológico, como os processos de evaporação e condensação. Então, aqui a gente tem o ciclo hidrológico, a gente tem aqui a precipitação que cai sobre a superfície terrestre e também sobre os mares, rios e oceanos. E isso faz parte do ciclo hidrológico. Então a gente tem essa molécula de água, ela vai passar por vários processos. Então parte dela vai ser evaporada diretamente de superfícies líquidas, parte vai ser transpirada através de plantas, né, e animais. E esse processo em conjunto se chama evapotranspiração. Esse local, né, no qual foi lançada esse vapor de água, essa molécula ela pode ser transportada para outros locais pela ajuda do vento. Em outros locais ocorrer a condensação do vapor d'água em água líquida, que é a formação de nuvens. Se a gota dessa nuvem se tornar grande o suficiente para vencer essas correntes ascendentes dentro da nuvem, a gente vai ter a precipitação. E quando a chuva ela toca a superfície terrestre, parte dessa água vai escoar superficialmente, parte vai infiltrar no solo e vai também por um escoamento subsuperficial chegar da mesma forma ao oceano, assim como essa água do escoamento superficial também vai chegar em um corpo hídrico. Então, a precipitação pluviométrica ou simplesmente chuva é a forma principal pelo qual a água retorna da atmosfera para a superfície depois de passar por outros processos do ciclo hidrológico, como evaporação, transpiração, condensação, fechando, né, esse ciclo hidrológico. Então, para que a gente tenha chuva, a gente primeiro tem que ter nuvem. Para a gente ter nuvem, a gente precisa ter vapor d'água na atmosfera. Então a gente precisa que esse vapor d'água se condense. Para a gente ter a condensação, a gente precisa que o ar fique saturado. E quando o ar está saturado, para começar a formação de uma nuvem, ele precisa ter em suspensão nessa atmosfera os núcleos de condensação. Porque quando o ar ele atinge a saturação, a molécula, né, de vapor d'água, ela precisa se encostar em uma superfície para se condensar, ou seja, para se transformar em água líquida. Por isso é muito importante a gente ter, né, esse núcleo de condensação na atmosfera. Então, se a gente tivesse uma atmosfera extremamente limpa, sem nenhum tipo de aerossol, sem nenhum tipo de núcleo de condensação, a gente não conseguiria formar nuvens e, consequentemente, não teria a precipitação. Mas essas coisas que a gente está falando, elas têm tamanhos muito pequenos. Então, aqui nessa figura, uma figura super aumentada, para a gente ter uma noção que se esse pontinho aqui fosse o tamanho de um núcleo de condensação, que é 0,2 micrômetros, ou seja, é 0,2 vezes 10 a menos 6 metros, o tamanho de uma gota típica de nuvem seria isso, ó, 20 micrômetros. Também muito pequena, por isso que ela fica em suspensão na atmosfera, porque ela é muito leve. O tamanho típico de uma gota de chuva, que a gente não tem nem tamanho, espaço, é só um pedaço, né? Seria 2.000 micrômetros. Então, a partir desse momento, ela já consegue cair na atmosfera e chegar à superfície terrestre. Como que isso acontece, né? Um processo importante, não é o único, mas é bem importante, é o processo de formação de chuva por colisão e coalescência. Então aqui a gente tem um ambiente dentro de uma nuvem. Existem várias gotinhas, né, de nuvem pequenas, e aí com os movimentos verticais, né, o ar, né, existem movimentos ascendentes dentro dessa nuvem. Então essas moléculas, né, de pequenas gotas de nuvem começam a se chocar e se fundir e se transformam numa gota maior. E essa gota maior, ela tem um peso maior, então ela vai se chocar com várias outras gotinhas, né, de nuvem. Então ela vai colidir e coalescer. Significa que ela vai colidir e vai se juntar, formando uma gota cada vez maior. E muitas das vezes até essa gota ainda se divide em outras gotas. Então você vai ter várias gotas crescendo ao mesmo tempo dentro da nuvem, até o momento que a gota fica grande o suficiente para vencer
esse ar que sobe na nuvem, a corrente ascendente, e realmente cair em direção ao solo. Existem 3 tipos, né, de formação de precipitação, de tipos de chuvas, que são as frontais, as orográficas e as convectivas. Vou explicar cada uma delas nos próximos slides. A primeira delas é a chuva frontal. Então, a chuva frontal ela é criada quando a gente tem, né, devido à passagem ou de uma frente fria ou de uma frente quente. O que é uma frente fria? A frente fria é quando uma massa de ar frio avança em direção a uma massa de ar quente, que seria essa figura aqui. Então, quando isso acontece, a massa fria ela é pesada, ela forma uma cunha de ar que empurra esse ar quente na superfície dessa cunha de forma muito íngreme. O que a gente chama de frente mesmo é só essa linha da superfície frontal, que é essa cunha toda, com a superfície terrestre. Então, essa aqui é a frente fria. Então, como o ar quente ele é obrigado a subir essa superfície muito íngreme, ele forma nuvens de grande desenvolvimento vertical. Então, pode forçar, né, pode criar precipitações intensas conforme essa frente fria passa. A frente quente também gera precipitação, porém com menos intensidade. O que é a frente quente? Quando uma massa de ar quente avança em direção a uma massa de ar fria. Então, essa linha aqui é a frente quente. Só que quando uma massa de ar quente empurra uma massa de ar frio, o tipo de superfície que ela faz não é tão íngreme, é mais suavizado. Então o ar ele forma tipos de nuvens que têm pouco desenvolvimento vertical, que dão origem a tipos de chuva, daquela chuvinha fraca que dura vários dias, não daquele tipo de chuva de tempestade, como a gente pode ter no caso de uma entrada de frente fria. Então essa é a chuva frontal, característica dela. Ela é uma distribuição generalizada na região, porque o sistema frontal, as frentes, elas são características, né, elas são fenômenos característicos de sistema sinótico, ou seja, uma escala maior. Então você não vai ter uma frente fria que vai causar chuva só em um bairro, ela vai causar chuva no estado inteiro. Né, na cidade inteira, no estado inteiro. Então, por isso que a distribuição é generalizada na região. A intensidade é de fraca a moderada, dependendo do tipo de frente. Então, se for uma frente fria que está se aproximando rápido demais, você pode, a princípio, ter uma tempestade, uma intensidade forte, que depois muda para moderada e fica alguns dias como fraca. E não tem horário predominante para que a gente tenha uma entrada de frente fria. Pode ser qualquer momento do dia ou da noite. A duração dessa chuva pode ser de horas a dias, dependendo da velocidade de deslocamento da frente. Quanto mais rápida ela for, menos tempo vai chover, né? Você vai ter logo em seguida, por exemplo, se for uma frente fria, você vai ter uma chuva de algumas horas, se for uma frente fria bem rápida, e logo em seguida você vai ter a entrada do ar polar, abaixando a temperatura da região. Mas se for uma frente que está se aproximando bem vagarosamente, você vai ter aquela chuva fraca, contínua, por vários dias, até perceber essa entrada do ar polar. Esse tipo de chuva frontal predomina em regiões temperadas e subtropicais, principalmente no inverno, e no centro-sul do Brasil, os totais de chuva do inverno, na sua maioria, são de origem frontal. Então, essa chuva é muito importante para a precipitação nessa região centro-sul do Brasil. Outro tipo de chuva é a chuva orográfica. A chuva orográfica ela é muito importante porque ela vai causar microclimas bem diferentes dependendo de onde o vento úmido está soprando. Por exemplo, eu vou voltar aqui nesse slide, que seria o seguinte, vamos dizer que aqui está o mar, e aqui está a superfície terrestre com uma montanha. Então, o ar úmido vai ser carregado para dentro da superfície e vai ser obrigado a subir a montanha. Conforme ele sobe a montanha, ele vai se esfriando, até que ele se esfria a ponto de chegar na temperatura do ponto de orvalho. A partir daqui ele se condensa. Esse ar, né, vapor d'água, vai se condensar, vai virar água líquida, nuvem, e vai chover a barlavento da montanha. O que é barlavento? É onde o vento chega, o vento úmido, né, esse vento bate na montanha, barlavento. Aí ele vai passar sobre a montanha e vai sair do outro lado. Esse outro lado é a sotavento da montanha.
E aí, a sotavento da montanha, o ar vai ser mais seco. Por quê? Porque parte da umidade estava incluída nessa parcela de ar, ficou a barlavento da montanha, porque formou uma nuvem, choveu, então essa umidade ficou aqui. Aquele ar vem bem mais seco para sotavento. E isso é bem notável quando a gente avalia o tipo de vegetação. A barlavento e a sotavento de montanhas, vão ser vegetações bem diferentes, né? Porque você vai ter locais, por mais que sejam locais muito próximos, mas que têm características de chuva bem distintas, que são esses exemplos aqui, né? Então, a sotavento da montanha, a gente fala que existe uma sombra de chuva, uma ausência de chuvas devido a esse efeito orográfico. Então, aqui está um efeito orográfico da Serra do Mar em São Paulo. Então, em Santos, em Cubatão, aí vai subir na serra, vai chovendo cada vez mais. Quando ele desce, né, vai para sotavento da serra, você vai ter um total de precipitação bem inferior do que o que tinha lá ao nível do mar antes da Serra do Mar, porque boa parte da precipitação ficou, condensou, precipitou a barlavento da montanha. Seria esse caso aqui também, ó. Perfil topoclimático de Ilhabela. Então a gente tem vários pontos aqui. Aqui no caso o mar está desse lado e os ventos úmidos e quentes soprando nessa direção. Então aqui está chovendo, conforme ele sobe a montanha chove cada vez mais. E a partir do momento que ele chega no topo e começa a descer a montanha, e esse ar começa a se aquecer, você vai ter muito menos chuva. Boa parte da umidade dele ficou a barlavento. Então, barlavento é mais úmido e a sotavento é mais seco. Então, além das chuvas frontais, das chuvas convectivas, das chuvas orográficas, nós temos as chuvas convectivas, que ela é formada pelo processo de convecção livre. Então, esse tipo de chuva normalmente consegue formar nuvens de grande desenvolvimento vertical. Então, você vai ter um lugar que está muito quente, então aquele ar, né, vai ficar menos denso, vai subir e vai formar aquele tipo de chuva que é localizado. Então, é aquela chuva que realmente pode chover em grande quantidade em um bairro da sua cidade e em outro bairro não cair uma gota. Porque a chuva convectiva ela é localizada, tem intensidade moderada a forte, dependendo do tipo, do tamanho da nuvem que foi criada. Normalmente, esse tipo de chuva ela ocorre de tarde e no início da noite, que é quando a gente percebe, né, que ocorrem as chuvas de verão, porque durante a tarde você teve um período de forte aquecimento e aí criou esse movimento de convecção do ar que formou, né, uma nuvem de desenvolvimento vertical e a chuva convectiva ocorre nesse final de tarde, início da noite. E dura pouco, de minutos a horas, mas mesmo sendo de curta duração, como é de forte intensidade, é um sério problema em áreas urbanas, porque causa alagamentos, causa problemas de enchentes, né? Então, aqui está um exemplo de chuva convectiva gerado, por exemplo, pelo fenômeno de ilhas de calor. Então, se você tem um lugar que ele está urbanizado, ao redor de locais que não são urbanizados, é claro que esse local urbanizado ele vai ser mais quente do que as regiões ao redor. Então, quando isso acontece, aqui forma uma convecção sobre a cidade, e aí esse ar sobe, atinge a temperatura do ponto de orvalho, forma as nuvens convectivas, e aí chove em cima dessa cidade. Aqui estão as fotos, né, uma típica nuvem de chuva convectiva em Manaus, que aí também tem um efeito muito importante da evapotranspiração da floresta, então é um lugar que é muito úmido, porque a gente tem uma entrada de evapotranspiração grande devido à presença da floresta, então são nuvens muito densas, que geram uma chuva muito intensa e de curta duração. Mas além da chuva, né, que a gente está associando muito precipitação à chuva, mas existem outros hidrometeoros. O que são hidrometeoros? Né? São o que causa precipitação. Então você vai ter também como hidrometeoro chuvisco, chuva, granizo, saraiva e neve. Então o chuvisco é quando a gota é bem pequenininha, inferior a meio milímetro. A chuva, a gota é de água líquida, também, assim como o chuvisco, só que é superior a meio milímetro, né, de diâmetro. Granizo é quando são pequenos pedaços de gelo, com diâmetro inferior a 5 milímetros. Saraiva são pedaços maiores de gelo,
que tem um diâmetro superior a 5 milímetros. E neve são cristais de gelo. E podem se aglomerar e produzir flocos de neve. Nós medimos as chuvas, né, através de estações meteorológicas, tanto automáticas como convencionais, e a chuva é medida na unidade milímetros. Mas o que significa milímetros, né? Milímetro significa 1 litro por metro quadrado. Então, sempre que a gente ouviu falar, choveu 52 milímetros, isso corresponde a choveu 52 litros em 1 metro quadrado. Como que nós fazemos medidas, né? A gente pode medir a chuva ou a gente pode estimar a chuva. Para a gente fazer medida, a gente tem que usar um pluviômetro. O que é um pluviômetro? É esse instrumento que tem essa forma de funil e ele vai guardando a água da chuva. Em um determinado horário, o observador ele vai abrir, aqui tem uma torneira, vai colocar aqui um copo medidor e esse copo medidor já foi feito numa escala específica que já vai dar a quantidade em milímetros, né? Você também pode ter o pluviógrafo, que é um instrumento bem parecido com esse, mas conectado ao mecanismo de relojoaria, e ele vai registrando a cada momento a quantidade de chuva, né, que está caindo pelo peso, né, que tem dentro do pluviômetro. Ele vai modificando isso por uma pena, escrevendo em um diagrama. Então, a gente mede assim. Se for uma estação automática, ela também tem um pluviômetro. A diferença é que uma quantidade específica de chuva que cai no pluviômetro faz ele mexer uma mola dentro dele, e aí isso gera um impulso elétrico, e aí ele sabe quantos milímetros está caindo a cada minuto, por causa dessa mola dentro dele, que vai abrindo e fechando o pluviômetro. Normalmente isso é 0,2 milímetros, costuma ser a medida mínima dele, né? Se for uma chuva abaixo disso, ele não vai mexer a mola dentro dele, mas se for daí para cima, ele consegue, pela quantidade de vezes que a mola mexe, passar essa informação para milímetros. Mas só que não existe uma quantidade boa de pluviômetros espalhadas, né, no mundo, especialmente no Brasil, que existem lugares muito remotos. Então é muito importante a gente estimar a precipitação. E para a gente fazer essa estimativa, a gente pode usar satélites ou usar radares. Satélite significa que, por exemplo, essa imagem, que existem algoritmos que transformam a cobertura de nuvens e a temperatura do topo da cobertura das nuvens em uma estimativa de precipitação. Então, isso vai ser especialmente útil para locais que você não tem como medir diretamente, pelo menos você tem como estimar. E estimar por radar é muito importante, principalmente para um alerta meteorológico, porque quando você vê por radar, o que você vê? O que é o radar? O radar ele emite um pulso de radiação na faixa do micro-ondas. Essa radiação ela bate na chuva, interage com a chuva e volta para o radar. E aí, de acordo com o tipo de radiação que voltou para o radar, ele sabe por quanto qual o volume, né, de água na atmosfera. Então ele transforma essa medida em refletividade. Isso aqui é a refletividade que o radar mediu. Então, que ele na verdade mede a refletividade. E a partir daí a gente percebe que quanto maior for a refletividade, mais intensa é a precipitação. Então, não é uma medida direta, é uma estimativa, mas é muito útil, porque a gente vê a cada 15 minutos, por exemplo, os núcleos, né, de chuva, para onde eles estão indo, de onde eles estão se afastando. Então, você consegue dar um alerta com muito mais precisão do que se você não tivesse um radar. E as chuvas, o comportamento das chuvas, eles variam muito no nosso país, até porque o nosso país tem dimensões continentais. Então, cada região vai ter um comportamento específico de chuva, que eu mostrei 3 gráficos mostrando como que são diferentes. Por exemplo, a chuva em João Pessoa, que tem o máximo aqui em junho e julho, em Brasília, que tem a estação seca em junho e julho, e aqui no Rio Grande do Sul, em Bagé, chove praticamente a mesma coisa o ano todo. Então, cada local, a chuva vai ser gerada por um tipo de característica, por uma característica dinâmica diferente da atmosfera. Então, tem locais que vai ser importante os ventos alísios carregando umidade, uma brisa, ou o fato de ser um local a barlavento, o assotamento de uma montanha, o fato de ser um local que tem a entrada de frentes frias o ano todo. Se tem uma floresta, se não tem uma floresta que ajude na evapotranspiração. Então, cada lugar tem uma característica, né, de distribuição de precipitação no decorrer do ano.
Então, aqui tem outros locais, novamente mostrando, né? Então, você vai ter na região norte chuvas em grande quantidade o ano todo, mas mesmo assim mostra uma pequena variação. No sul, você vai ter chuvas também constantes, você praticamente não percebe o que é estação seca e estação úmida, porque chove bem o ano todo. Já na região sudeste, você tem uma boa diferenciação entre estação seca e a estação úmida, né? Na região centro-oeste, temos também, em alguns locais do nordeste, a gente tem a chuva assim, os maiores valores no meio do ano, bem diferente da região sudeste. Então, cada região tem uma variabilidade temporal e espacial. No Rio de Janeiro, o que a gente percebe? Essa legenda aqui mostra que quanto mais vermelho, mais chove, né? Os máximos de precipitação estão a barlavento da Serra do Mar, por isso que tem esses máximos aqui, né? São as maiores altitudes, né? Por causa do relevo do nosso estado. E também tem um máximo centrado na cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma ilha de calor urbana. Então, ela faz com que muitas chuvas convectivas se originem e chovam nessa região aqui. E a gente tem, né, se não tivesse essas duas características aqui, você ia ter a chuva diminuindo, né, em direção a essa parte norte, nordeste do estado. Por quê? Principalmente pela entrada de frentes frias. Então, as frentes frias, elas chegam até o Rio de Janeiro, mas normalmente elas não, a maioria delas vai para o oceano, então não consegue atingir essa região, né, mais do norte fluminense, né. E tem alguns locais que são interessantes, como aqui em Cabo Frio, Arraial do Cabo, que mesmo estando bem perto do oceano, chove muito pouco. Porque aqui a gente tem uma interação entre a atmosfera e o oceano muito intensa, porque é um local de ressurgência. Então, essa ressurgência traz águas muito frias para a superfície terrestre, então faz com que a temperatura dessa região se torne mais amena, inibindo, né, movimentos convectivos, inibindo questões de movimentos de brisa também que poderiam causar nebulosidade e precipitação. Então, quando a gente pensa na chuva, são várias escalas que estão modificando ao mesmo tempo, interagindo ao mesmo tempo. A microescala, que a gente tem um microclima muito específico, a microescala e a escala grande, né, de fenômenos de maior extensão. Tanto isso no mundo todo. Então, como que a precipitação se distribui no planeta? Então, eu vou explicar vários pontos importantes dessa figura. Lembrando que essa figura é a chuva no planeta todo. Quanto mais azul, roxo é onde chove menos, quanto mais laranja, vermelho, onde são as maiores precipitações. Então, a gente percebe que a gente tem maiores precipitações sobre o Equador, porque é a região mais aquecida do planeta, então é onde a gente tem muita convecção. E a gente também, então isso tanto na América do Sul, no Oceano Pacífico, no Sudeste Asiático, na parte da África, sobre o Equador. E isso faz parte de algo que a gente vai ver na próxima aula, que isso é uma grande característica da circulação geral da atmosfera, que essa região ela é a zona de convergência intertropical. Então, é uma região que ar quente e úmido converge e faz com que a gente tenha uma formação muito efetiva de nebulosidade. Então, aqui a gente tem baixas pressões. E aí, além disso, a gente tem outros fenômenos, né, atmosféricos, como ondas de leste e ciclones tropicais, que também afetam, né, o total de precipitação das regiões. Então, a gente tem muitos locais aqui que a gente tem essa influência, né, de ciclones. E o Sudeste Asiático, especialmente, a gente tem as monções, que a gente também vai ver melhor na próxima aula, o sistema de monções. Mas então a gente tem essa proximidade, né, de um supercontinente, uma área gigantesca com o Oceano Índico. Isso faz com que a gente tenha, numa determinada época do ano, uma entrada de umidade que faz com que muita chuva aconteça nessa região. Então, por isso que a gente tem um máximo, né, de chuva aqui no leste asiático. A gente tem também aqui, dá para perceber, a precipitação orográfica, normalmente ao longo das costas montanhosas. E no caso aqui, por exemplo, aqui a gente tem os Andes. Aonde que vai chover? A leste, porque aqui a gente tem os ventos alísios.
Então, os ventos eles entram aqui no continente, mas eles não saem, eles não vão do Atlântico até o Pacífico. Por quê? Porque os Andes não deixam. Então, os Andes aqui agem como uma barreira, forçando a chuva a ficar com o máximo aqui. A gente tem também outras barreiras orográficas na América Central, nas Filipinas, na Malásia, também ocorre esse mesmo efeito. Fora das regiões tropicais, a gente percebe que existem máximos de precipitação na costa oeste dos continentes. Então, a gente tem aqui a costa oeste do Pacífico, ao sul da América do Sul. Aqui a gente tem na costa oeste, noroeste da Europa e aqui também. Porque nessa latitude a gente tem ventos de oeste. Então, esses ventos carregam umidade e faz com que a chuva aqui nessa região também aumente. Sem contar que a gente tem, essa região é uma região frontogenética, então são formadas as frentes frias, os ciclones extratropicais que adentram no continente, nessas regiões, causando precipitação. A gente tem mínimos de precipitação na costa oeste aqui da América do Sul. Por quê? Porque a gente não consegue fazer o vento vir para cá. Então a gente tem a solta-vento de uma grande cordilheira, a gente vai ter pouca precipitação. Mas não é nem só isso, a gente tem praticamente aqui, sobre o oceano, locais que chovem muito pouco. Por que isso acontece? Por causa da circulação geral da atmosfera, que a gente tem ventos descendentes, são um cinturão de altas pressões. Então, esse cinturão de altas pressões, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, por mais que você tenha umidade suficiente, ele impede a formação de nuvens, porque a gente não tem um movimento convectivo forte o suficiente para formar essas nuvens. A maior região seca do mundo é o deserto do Saara e a Ásia Central. Então você vai ter aqui o deserto do Saara, o Oriente Médio e a Ásia Central. E a Ásia Central, no caso, né, ela não está nem no cinturão de altos, né, ela está mais acima. Alguns locais estão no cinturão de alto, alguns locais estão mais acima, porque são locais, na Ásia Central e nas planícies aqui do oeste, chove menos, porque são locais muito continentais, elas estão muito distantes do oceano. Então, praticamente, o ar que chega nessas regiões já perdeu muito vapor d'água por precipitação, por formação de nuvens, antes de chegar nessa região. Por isso, são locais mais secos. E locais também de alta latitude, como o norte da Groenlândia e leste da Sibéria, também chove pouco. No Brasil, como é que a precipitação se distribui no decorrer do ano? Novamente, a gente vai perceber que cada região vai se comportar de uma forma. Vamos focar aqui na nossa região sudeste, a gente está no Rio de Janeiro. O que a gente percebe? A nossa estação chuvosa, ela começa em novembro e ela vai até março. Então, na verdade, a gente tem, em novembro começa a nossa estação chuvosa, em dezembro se intensifica, em janeiro, aí fevereiro já começa a desintensificar e março diminui bastante, por isso que fala que as chuvas de março estão fechando o verão. É porque aqui começa o fim da nossa estação chuvosa e aí a gente entra na nossa estação seca. Então, de abril até outubro, chove bem menos na região sudeste. Então, agora vamos passar para a nebulosidade. Como que nós classificamos as nuvens? As nuvens elas são classificadas devido à altura da base delas. Então, elas podem ser classificadas em nuvens baixas, nuvens médias e nuvens altas. As nuvens baixas, a base delas está a 2 km de altura, até 2 km de altura. As médias, a base está entre 2 e 4, se for no polo, entre 2 e 7 em latitudes médias ou entre 2 e 8 no Equador. E as nuvens altas são formadas a partir de 6 km de altura. E são nuvens sólidas, porque a partir dessa altitude você vai ter basicamente só cristal de gelo. Já as nuvens médias, elas baixas, elas costumam ser líquidas e as médias são mistas. Então, tanto tem água líquida como tem cristal de gelo. Então, vamos ver as principais nuvens que a gente costuma ver no céu para entender a característica, que tipo de nuvem é. As nuvens altas, elas são as nuvens cirrus,
cirrocúmulos e cirrostratos, né? Como é que é a característica delas, né? A cirrus, ela tem essa característica delicada, ela tem um aspecto fibroso. Ela lembra fios de cabelo, né? Soltos, né? E elas são constituídas por cristais de gelo. As cirrocúmulos, elas lembram pequenas rugas, elas têm uma aparência em forma de grãos, né? Então elas são nuvens altas também, mas uma aparência um pouco diferente da de cirrus. E as cirrostratos, elas têm essa aparência de véu transparente, bem fino, bem esbranquiçado, que não, por exemplo, você consegue ver através delas, você vê o sol, você vê a lua através delas. Quando o sol, você consegue ver o sol através delas, você pode ver o fenômeno de halo, que são aquele arco-íris ao redor do Sol, porque ela permite, né, que essa radiação solar passe através dela. As nuvens médias são as altostratos e as altocúmulos. As altostratos, ela é uma camada de nuvens cinzenta ou azulada que filtra com eficiência a luz solar. Então você não vê halo nela, né? Porque você não consegue ver o sol ao redor dela. Você vê a luminosidade solar, mas você não vê todo o círculo solar. E as altocúmulos, elas têm aquela aparência de lã de carneiro. Então parece um monte de carneirinho, né? Porque elas são nuvens brancas e redondinhas. As nuvens baixas são as estratos, estratocúmulos, cúmulos, nimbostratos. Então, eu vou mostrando aos poucos, né? Aqui a gente tem os estratocúmulos. Estratocúmulos, ela é um lençol contínuo, né, de nuvem, mas a gente percebe o que? Um pouco da desenvolvimento arredondado dela, como se fosse um algodão, né? O cúmulos, a gente já consegue perceber que começa a surgir aquela aparência de couve-flor. Então ela já começa a ficar mais arredondada, com os formatos, né, arredondados de couve-flor. A cúmulos congestos, ela já começa a ter um desenvolvimento vertical, mas não intenso a ponto de ser classificado como uma cumulonimbus, que eu vou explicar daqui a pouco especificamente, que a cumulonimbus ela tem um desenvolvimento vertical bem intenso e o topo dela é em forma de bigorna, ou seja, é mais espalhadinho do que a base, né? Muitas das vezes você pode ter associado a um cumulonimbus, especialmente se for uma cumulonimbus supercélula, você pode ter tornados, que eu vou explicar melhor, né? Existem outros tipos de cúmulos, né? Existem vários tipos de classificação de nuvens, mas estou trazendo só as mais comuns aqui para a gente reconhecer. Aqui, o stratus, né, que é nuvem baixa também, ela é uma nuvem muito uniforme. Ela também pode produzir precipitação, mas no caso aquela precipitação chuvística, ou como o paulista fala, garoa, né? Então, quando a gente vê que tem nevoeiro, por exemplo, hoje tem nevoeiro, você, na verdade, está andando dentro de uma nuvem stratus. O nevoeiro é uma nuvem stratus cuja base está bem próxima ao solo. A nimbostratus, ela é uma nuvem bem espessa, escura, cinzenta, que também produz precipitação. Aquela precipitação, sabe, que chove para por bastante tempo. Aqui a gente tem outras nuvens que eu já falei sobre. E todas elas juntas no céu, cada uma numa altitude diferente. Então, as estratos, nimbostratos, cúmulos, elas são nuvens baixas. A cumulonimbus, ela também é uma nuvem baixa, porque a base dela está baixa. Não importa que ela chegue até a grandes altitudes, ela é uma nuvem baixa de desenvolvimento vertical. Então, até aqui são as baixas. Aí começam as médias, estratocúmulos, altostratos. Depois começam as nuvens altas, cirrocúmulos, cirrostratos e cirros. E quando a gente vê, né, aquela faixa, né, que os aviões fazem no céu, é como se fossem nuvens cirros. Também são cristais de gelo e que logo se dissipam, né? Você vai acompanhando, vai se dissipando, mas a aparência é bem parecida com a nuvem cirros. Então vamos falar agora um pouco de uma nuvem específica, né, que são as nuvens de tempestade, as cumulonimbus. Então, as tempestades elas ocorrem a partir da formação de ou cúmulos nimbus individuais, que são células convectivas, ou conjuntos de cúmulos nimbus, que podem ser complexos, né, convectivos, linhas de instabilidade. Então, elas são
nuvens que produzem chuva intensa e ventos muito fortes. Então, na definição clássica, a tempestade ela é considerada severa quando produz ventos extremos, granizo e muita chuva. Mas do ponto de vista operacional, qualquer evento destrutivo ou danoso à população, ela vai ser considerada como tempestade severa. Então, a precipitação de uma tempestade severa ela pode ser constituída por água líquida, mas também por gelo de 5 a 50 milímetros, às vezes até mais. E quando você pega esse granizo, você parte ele ao meio, né, e você olha dentro do granizo, você percebe que eles são formados por círculos concêntricos, né? Uma cor mais clara, uma cor mais escura, uma cor mais clara, um branco mais claro, mais leitoso e um branco mais transparente. Por que isso ocorre? O granizo, né, até ele chegar no tamanho que ele caia, ele vai subindo e descendo na nuvem várias vezes. Então, cada vez que ele sobe na nuvem, a temperatura vai caindo, ele vai juntando várias gotinhas sendo congeladas ao redor dele. Aí ele forma essa camada branca escura. Quando o granizo ele começa a descer da nuvem, ele começa a derreter um pouco. Então, esse derretimento dele forma essa camada mais clara. Então, quantas vezes ele subiu e desceu na nuvem antes de cair, forma essas várias camadinhas, mostrando, né, esse vai e vem dele, de se juntar, se formar, de derreter um pouquinho na hora que está descendo. Então, essa imagem ela mostra as fases, os estágios de desenvolvimento de uma precipitação, de uma tempestade individual. Então, uma cumulonimbus individual, ela tem 3 estágios. O estágio cúmulos, que é quando você só tem correntes ascendentes na nuvem, a nuvem começa o seu desenvolvimento vertical. Tem o estágio maduro, que a nuvem ela completou o desenvolvimento vertical, já é uma cumulonimbus, formou a bigorna, mas além de movimentos ascendentes, já tem movimentos descendentes, que é por onde a chuva está caindo. E você vai ter também a frente de rajada, que é quando esse vento frio de dentro da nuvem toca o solo e é espalhado ao redor. Então, muitas vezes, antes de uma chuva, especificamente uma chuva de verão, a gente percebe primeiro aquele vento. Um vento mais frio, é o vento da nuvem, um vento de rajada. Depois é que a gente sente a chuva de fato, porque a gente tem esse comportamento de rajada aqui. A última fase é a fase de dissipação, que a nuvem tem muito poucos movimentos ascendentes, a maioria são movimentos descendentes, e aí ela começa a se dissipar, né? Então, uma tempestade convectiva isolada, ela dura de 0 a 20 minutos, de início, meio e fim dela, né? Mas mesmo assim, ela pode ter, né, tempo severo, forte chuva, granizo, forte vento, mas ela tem uma previsibilidade muito baixa, porque como ela é muito localizada, você não consegue prever exatamente onde ela vai se formar. Então, a gente só consegue, no máximo, usando um radar, a gente consegue acompanhar o movimento dela. A gente tem também a tempestade multicelular. Então, o que acontece numa tempestade multicelular? Como as células elas estão uma do lado da outra, conforme uma célula morre, o ar que está saindo de uma célula, ele ajuda a fazer a outra célula que está do lado crescer. Então, isso aqui são várias nuvens convectivas, vários cumulonimbus, enquanto uma está no estágio inicial, a outra está no estágio maduro, uma outra está dissipando. Então, na verdade, a gente tem também pouco tempo, mas mais tempo do que se fosse uma célula só. E também está associada a tempo severo. E a gente tem a tempestade supercélula. Então, a tempestade supercélula, ela é uma tempestade individual que costuma ter o tamanho de uma tempestade multicelular. Então, esse tamanho de várias cumulonimbus é uma cumulonimbus só, bem grande, bem poderosa. E como é que ela se forma? Normalmente ela se forma em locais que você tem cisalhamento do vento, ou seja, o vento em uma
a altura tem velocidade ou direção diferente do vento em maiores altitudes. Então, isso faz com que a nuvem ela se forme, né, esse cisalhamento do vento faz com que a nuvem adquira vorticidade, ou seja, ela gira. Você vai olhar para ela e ela está com a base dela girando. E é dessas nuvens que você vai ter que, principalmente, vai ter a formação de tornados. Tornados também podem surgir de nuvens como nimbus simples, mas eles vão ser de menor intensidade. Os tornados mais intensos vão vir de supercélulas, porque a própria nuvem já tem uma rotação, porque o ambiente todo de vento ao redor dela permite essa rotação. E por que ela é enorme e demora muito a se dissipar? Exatamente pelo vento ser diferente na altitude, ela tem esse comportamento inclinado. Então, na hora que começa a chover, a chuva não dissipa a nuvem, porque continua tendo um movimento ascendente muito intenso por um lado e um movimento descendente por outro. Então, essa nuvem ela gera muito mais estrago por isso. Aqui tem um exemplo aqui de um tipo de supercélula. Então, daí a gente vai para os tornados, né? O nome tornado, ele vem da palavra tronada, a palavra espanhola que significa trovoada. E o tornado é a perturbação mais violenta da atmosfera. Por que ele é mais violento? Porque ele pode atingir ventos superiores a 500 km por hora. Então, mais nenhum outro tipo de fenômeno atmosférico produz ventos nessa intensidade. E ele tem um diâmetro que varia de menos de 100 metros a 1 quilômetro. O tornado é algo localizado. Então, ele pode destruir bairros, passar numa rua, né, e em outra rua não acontecer nada, como eu vou mostrar algumas fotos aqui. Ele é um fenômeno localizado. O tornado, a princípio, ele aparece uma forma de uma saliência, né, numa nuvem, uma forma de funil. E esse funil, ele vai, no momento que ele toca o solo, o tornado tem início. Porque na hora que o funil toca o solo, ele começa a destruir as coisas por sucção, por destroços, por poeira. Então, vários objetos podem ser levantados do solo, sugados pelo tornado, né, por esse funil que tocou no chão, e ser enviado a uma distância, centenas de metros de distância. O local que mais existem tornados é os Estados Unidos, cerca de 200 tornados, é no Vale do Mississippi. Né? Mas no Brasil nós também temos tornados, e se formos olhar aqui os dias por ano com parâmetros favoráveis a tornado, claro que os Estados Unidos se sobressaem, mas o segundo lugar mais intenso é aqui na América do Sul, né? No sul do Brasil, São Paulo, e em alguns outros locais da América do Sul também. Então aqui a gente tem, né, as fotos de alguns tornados. Aqui não se formou um tornado ainda, porque é só uma nuvem funil por enquanto, mas quando essa nuvem funil toca o solo, aí nós temos tornados. E aí tem vários tipos de tornados, né? Tornados únicos, duplos. Então, né, a gente tem várias denominações até para o tipo de aparência. E os tornados, eles podem ter várias intensidades, F1, F2, F3, de acordo com a velocidade do vento dele, quanto ele vai destruir. Então, aqui a gente tem exemplos da destruição de um tornado. Então, o tornado, como eu disse, é algo bem localizado, tanto que nessa foto a gente pode perceber casas destruídas, mas do lado tem uma casa inteira. Por quê? Porque ele passou nessa parte, mas naquela parte ali não atingiu, né? Então, às vezes você percebe a ocorrência de tornado quando você tem um tipo de dano, por exemplo, uma cerca arrancada de um lugar e ao redor de uma árvore. Que tipo de força conseguiu arrancar uma cerca de um lugar e fazer a cerca fazer uma espiral ao redor de uma árvore? Então tem que ser um movimento circular de vento. Então tem certos danos, né, que a gente percebe por causa dessas características. Mas de qualquer forma é muito importante. Agora, como todo mundo tem celular, consegue filmar as coisas rapidamente, agora a gente está tendo mais registros de tornados em locais que antigamente se achava que não existiam, que é o Brasil, por exemplo. Existem vários casos de tornados no Brasil que a gente está sabendo só agora, porque aumentou a forma da gente, né, poder registrar esses fenômenos atmosféricos. E muito diferente de tornado, mas às vezes as pessoas confundem, é o furacão. O que é o furacão? Qual é a diferença entre tornado e furacão? Tornado, como eu disse, é localizado. Ele está saindo de uma nuvem como o nimbus, então ele atinge um bairro. O furacão não. O furacão,
ele é algo de uma escala bem maior. Olha aqui o tamanho de um furacão. Olha aqui o tamanho do Rio de Janeiro. Então, se fosse em direção ao Rio de Janeiro, ele não ia atingir um bairro, ele ia atingir o estado inteiro. Então, são tamanhos diferentes. E como é que o furacão se forma? Que é de forma bem diferente do tornado. O furacão, ele se forma sobre o mar. A temperatura do mar tem que estar normalmente acima de 27 graus Celsius. Então tem que ser uma água quente, que faça com que bastante evaporação ocorra. E essa água evaporada desse mar quente vai formando nuvens cumulonimbus, várias nuvens cumulonimbus. E aí essas nuvens cumulonimbus, elas estão sendo formadas no local de baixa pressão e vão ter esse movimento rotacional. Então, por exemplo, aqui, isso aqui não é uma nuvem cumulonimbus. Isso aqui são várias nuvens cumulonimbus, uma do lado da outra. E aí, na hora que ele se forma, ele pode ir em direção ao continente, como nesse caso é um furacão ocorrido no Brasil, Catarina, que atingiu a cidade de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina. Então, quando ele vai para o continente, ele causa um dano, né? Mas depois ele se dissipa. Por quê? Porque o combustível do furacão é a água quente do oceano. A partir do momento que ele sai do oceano, ele vai se dissipando. Mas enquanto ele estiver sob uma superfície, né, com a temperatura da superfície do mar alta, ele vai ter cada vez mais combustível para ficar cada vez mais intenso. Isso é uma grande preocupação, porque como a gente sabe que o nosso planeta está aquecendo, o mar também está aquecendo. Então, cada vez mais os furacões estão se tornando mais intensos, mais destrutivos, porque a gente tem mais energia na atmosfera para dar combustível a eles. Então, eu vou selecionar depois 2 vídeos, um sobre tornado e um sobre furacão, e colocar na descrição, né, para vocês entenderem melhor os processos de formação desses 2 fenômenos, que muita gente confunde, mas são completamente diferentes. Quais são os próximos passos? Na próxima aula a gente vai compreender a circulação geral da atmosfera. E para fixar o tema eu deixo aqui 4 perguntas para vocês tentarem fazer. E conforme as dúvidas surgirem, tirar as dúvidas comigo. Bons estudos, pessoal!